O Partido Novo confirmou neste sábado o cientista político Felipe Dávila como candidato à presidência da República. E durante a convenção nacional, o partido também confirmou o nome do deputado federal, o Thiago Mitraldi, como candidato a vice. Por este motivo, a gente conversa agora então com o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro. Agradeço aqui desde já, Eduardo, a gentileza de conversar com a gente, porque a gente está nessa missão de ouvir todo mundo e acompanhar todas as convenções. Bem-vindo, viu? Um prazer falar com vocês. Já quero começar lhe ouvindo, porque é a segunda vez que o partido lança um candidato à presidência. Qual é a expectativa para a eleição deste ano? Expectativas diferentes do que na última eleição, onde foi a estreia, né, com um candidato do Novo? Nós sempre vamos entrar para vencer, né? E apesar de o Novo tem uma cultura de trazer pessoas de fora da política para dentro da política, então nós sempre vamos enfrentar o problema do desconhecimento dos nossos candidatos. Mas nós temos casos dentro de casa que nos trazem muita inspiração. Por exemplo, a eleição do governador Romeu Zema, que em 2018, a essa altura do campeonato, lá em Minas Gerais, estava em último lugar nas pesquisas e acabou vencendo a eleição com mais de 70% no segundo turno. Então, ontem nós lançamos a nossa chapa presidencial com Felipe Dávila e Thiago Mitrô, temos plena convicção de que é a chapa mais qualificada. Vamos enfrentar, evidentemente, o desafio do desconhecimento, mas apostamos muito que durante a campanha a gente consiga aí apresentar as qualidades do Felipe e do Thiago para a sociedade e convencer para que tornemos a nossa campanha e candidatura competitiva para chegar ao segundo turno. Presidente, Tainá Farfan falando agora com você. Obrigada pela sua entrevista aqui na CNN. Chama a atenção que o partido optou por escolher uma chapa puro sangue. Qual que é a estratégia do partido em torno dessa escolha? Nós até chegamos a conversar, Tainá, com partidos que estavam naquela construção da terceira via até durante o ano passado. Mas nós percebemos que acabou se tornando uma discussão mais voltada para resolver problemas internos dos partidos do que, de fato, um projeto de país. Até hoje não foi discutido, de fato, qual que seria a agenda programática a ser defendida. E o Novo é um partido que tem pautas muito bem definidas, muito claras, que nós entendemos o que é o necessário para a gente sair dessa estagnação econômica e desse enfraquecimento das instituições que nós temos construído ao longo do tempo e exacerbado agora durante o governo Bolsonaro. Então, optamos por lançar uma chapa pura, que consiga apresentar para a sociedade com total integridade aquilo que nós defendemos, as pautas que o Novo defende e com capacidade de convencê-los e tornar a nossa candidatura aí competitiva. Yuri Pita, nosso analista de política, também participa aqui da conversa. Yuri. Obrigado, Elisa. Boa tarde, Eduardo. Prazer falar contigo novamente. Queria ouvir um pouco sobre o processo de amadurecimento do Novo nas disputas eleitorais. Vai para a segunda campanha presidencial, por exemplo, já pensando, como você estava explicando agora, que poderia ter eventualmente alianças com outros partidos na disputa nacional. No caso da reeleição do governador Romeu Zema, existe uma construção de um arco de alianças, mas há algumas outras pautas aí do partido que ainda são muito rígidas e inflexíveis, como, por exemplo, não utilizar recursos do fundo partidário eleitoral. Queria que você falasse um pouco disso. O quanto que o resultado dessas eleições, seja na questão presidencial, nas estaduais, na formação da bancada do Novo na Câmara dos Deputados, vai permitir reavaliar questões como, por exemplo, essa de uso de recursos públicos em campanhas e funcionamento do partido, dado que isso acaba colocando numa situação ali de diferente ou até desproporcionalmente ali menos competitivo do que partidos que fazem uso desses recursos numa campanha, acaba pesando a falta de recursos financeiros também. Boa tarde, Yuri. Não, realmente, há muito ceticismo com relação à sociedade de que seria possível o Novo ser competitivo não utilizando recursos públicos. E nós provamos que não é verdade nas eleições de 2018. Fizemos uma ótima campanha presidencial com João Amoedo, elegemos 8 deputados federais, elegemos o governador de Minas Gerais sem usar recursos públicos, e nós entendemos que isso sim é de fato uma cláusula pétrea dentro do partido, porque é mais uma questão de princípios e também de funcionamento das instituições. Nós entendemos que os partidos políticos precisam, de alguma forma, gerar valor para a sociedade. Você gera valor atraindo filiados. Então, você constrói pautas, você lança candidatos, tem mandatos exemplares e as pessoas se filiam ao partido e contribuem para que o partido possa continuar enquanto instituição. A partir do momento que você não tem mais esse incentivo,
você acaba criando, na verdade, distorções de representatividade e os partidos políticos não precisam mais gerar valor para a sociedade, acabam gerando valor apenas para si mesmos. Então, quase que um mecanismo de autoproteção do partido. Mas, na verdade, nós evoluímos, já amadurecemos em algumas questões, como, por exemplo, as coligações, que sempre foram permitidas no Estatuto do Novo, mas sempre foram voltadas, de novo, para um conteúdo programático. Tem que ter uma agenda. Qual que vai ser a agenda a ser defendida? E é o que nós estamos fazendo hoje em Minas Gerais. O Romeu Zema tem uma agenda muito clara para ser implementada no Estado, de desestatizações, de reformas, das privatizações das empresas públicas hoje de Minas Gerais, e hoje, com a nossa base de apoio que está ampliando, nós conseguimos construir uma coligação, estamos construindo uma coligação que vá de acordo com esses princípios que o Novo defende. Então, se forem nesses termos e se for bem acordado com os outros partidos, é perfeitamente possível implementar. Acho que nesse quesito, certamente, nós amadurecemos enquanto partido. Presidente, você fez uma crítica aos outros candidatos pela falta de agenda programática. Você comentou um pouquinho agora há pouco nessa última resposta, mas qual que é a agenda programática do partido e dessa candidatura agora que concorre ao Planalto? Especificamente para a candidatura presidencial, acho que o primeiro ponto que nós precisamos pensar é que o Brasil precisa resgatar confiança na presidência da República, caráter da cadeira, da responsabilidade de estar sentado na cadeira de presidente da República. Porque enquanto não tivermos uma liderança lá que de fato tem autoridade, eu não digo aqui a autoridade da força, mas a autoridade moral, o país não vai ser reconhecido nem mesmo pelos outros pares, pelos outros poderes, mas principalmente para fora, como um país sério, a ser levado a sério, a receber investimentos e crescer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos uma agenda muito voltada para a economia de mercado. O Novo sempre defendeu um projeto liberal para o país, um projeto reformista. Então, a primeira medida que seria adotada seria a abertura do mercado, colocar o Brasil nas cadeias globais de valor. Hoje o Brasil é um dos países mais fechados economicamente do mundo e isso acabou viciando a nossa indústria e prejudicando a nossa indústria. Então, esse seria um outro ponto. Além de, claro, outras questões no campo ambiental, nós temos um projeto de transformar o Brasil um dos primeiros países de larga escala do carbono zero. Nós temos o objetivo de zerar a pobreza extrema em 4 anos. E nós temos também um projeto específico para a educação, entendendo aí a necessidade do Brasil de estar entre, pelo menos, os 20 países mais bem-sucedidos no índice do PISA. Então, todas essas são metas, inclusive outras, mas as principais metas do nosso plano de governo e que vai ser apresentado aí durante a campanha. Conversamos então com Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Partido Novo. Eduardo, obrigada pela gentileza da entrevista e boa sorte aí na caminhada. Muito obrigado, eu que agradeço e até amanhã. Obrigada. Bom domingo.